Fala pessoal, beleza? Professor de História, Diego Novaes, e nesse momento, que é o momento da revisão, nós vamos estar discutindo sobre crise no sistema colonial, rebeliões e revoltas, que é o H18 da apostila de vocês, tá certo? E no conteúdo, os principais pontos são a Conjuração Mineira, os seus principais motivos e os objetivos da Conjuração, e também a Conjuração Baiana, de 1798, os principais motivos e objetivos desse movimento. Tá? Nós vamos destacar aqui que são os primeiros movimentos emancipacionistas que vão ocorrer na América Portuguesa no século XVIII. E principais personagens históricos, como por exemplo, nós vamos estar falando aqui, abordando sobre Tiradentes, e entre outros personagens importantes que vão participar tanto da Conjuração Mineira quanto da Conjuração Baiana, tá certo? Então, acompanha a nossa aula aí no decorrer desse vídeo, tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, nós vamos ajudar. Então, uma boa aula e uma boa prova de recuperação. Então, até mais. Então, pessoal, começando a nossa aula, vamos falar um pouquinho, fazer um breve resumo das conjurações no Brasil no século XIX. Então, olha só, vamos entender que no século XVIII nós vamos ter várias transformações que vão estar ocorrendo na Europa. Ah, mas que transformações são essas? Por exemplo, vamos lembrar que nós estudamos sobre o iluminismo, os ideais de igualdade, de liberdade econômica, política. Então, vão contrapor ao antigo regime, o regime absolutista, que predominou na Europa por séculos. Além disso, nós vamos ter a Revolução Industrial, as mudanças no modo de produção e a ampliação da produção manufatureira na Inglaterra. E, além disso, nós vamos ter também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai por fim ao absolutismo na França, instaurando uma monarquia constitucional, depois o período, até a ascensão de Napoleão Bonaparte, que foi o auge da Revolução Francesa. Então, todo esse reflexo, todos esses movimentos que vão ocorrer na Europa no século XVIII, eles vão refletir no Brasil. Agora, como assim? Como que isso vai refletir? Então, essas ideias iluministas, elas começam a circular no Brasil, por exemplo, por quê? Membros da elite brasileira costumavam estudar em universidades europeias. Então, esses jovens estudantes que iam para essas universidades começavam a ter contato com essas ideias iluministas, que também influenciaram a Revolução Francesa, e trazer essas ideias para cá. Então, o ciclo do ouro do Brasil também vai ser muito importante na formação dessa sociedade intelectual, que até então não existia no Brasil, tá certo? Então, coloquei aqui um breve texto para nós entendermos o que foi o Brasil do final do século XVIII e início do século XIX, para nós entendermos o seguinte. Foi a partir do meados do século XVIII que a América Portuguesa começou a ser influenciada pelo nascente pensamento liberal e burguês que vinha da França. Os reinos europeus e a própria França viam-se às voltas com abomináveis princípios franceses. Os livros proibidos da França pré-revolucionária eram impressos fora do reino e entravam nele por meio de contrabando, vendidos ilegalmente por livreiros tradicionais que chegavam a ter 2 catálogos, um para livros autorizados e outro para os chamados livros filosóficos. O elemento comum dessas obras era o fato de que todas tinham um caráter libertário, polêmico e racionalista, princípios aí, é claro, do iluminismo. A essas obras populares que caíam facilmente no gosto dos franceses, uniam-se outras mais complexas, escritas por famosos filósofos do iluminismo, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire e os enciclopedistas Diderot e D'Alembert. Então, esses ideais iluministas, eles começam a circular no Brasil e influenciar principalmente desde as camadas mais populares a camadas mais elitistas que naquele momento estavam insatisfeitos com a dominação colonial imposta por Portugal, tá certo? Mais adiante nós vamos estar falando e detalhando essas questões, tá certo? Então, pessoal, a gente começando aqui, vamos falar um pouquinho agora da Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789.
e ela é conhecida também como Conjuração Mineira. Olha só, para nós entendermos, no final do século XVIII, nós vamos ter a diminuição de minérios e pedras preciosas extraídas. Só que essa diminuição da extração do ouro, ela vai ter um contraste com o aumento dos impostos. Quanto menor era a extração do ouro, maior era a quantidade de impostos cobrados, exigidos ali pela coroa portuguesa, como por exemplo a derrama, que era a cobrança compulsória, ou seja, uma cobrança forçada dos impostos atrasados até atingir a meta de 100 arrobas de ouro anuais. Então, isso vai gerar uma grande insatisfação da elite mineira. Olha só, então isso vai levar que os principais motivos da organização dessa conjuração mineira. Muitos proprietários tinham altas dívidas com a coroa e a metrópole ameaçava constantemente a execução dessas dívidas através da derrama, que era essa cobrança rigorosa dos impostos exigidos. Outro ponto também é a proibição da produção de manufaturas na colônia, através do alvará de Dona Maria I. Então, essa proibição da produção de manufaturas vai fortalecer ainda mais o pacto colonial, ou seja, a dependência do Brasil em relação a Portugal. Outro ponto, então, aqui a elite mineira começa a ficar falida, porque ela não dá conta com a diminuição da extração de pedras preciosas, com um aumento constante dos impostos. Então, nesse ambiente de insatisfação, as ideias iluministas trazidas pelos filhos de famílias ricas que vão estudar na Europa, levaram então a trama dessa conspiração pela independência política de Minas Gerais. Mas um ponto curioso é que esses movimentos separatistas queriam a independência do Brasil como um todo. A resposta é não, não queriam a independência do Brasil. Queriam a independência apenas da sua região, ou seja, a independência política de Minas Gerais, ou seja, formar uma república, ou seja, um estado independente, tá certo? Então, ou seja, se esses movimentos eles tivessem êxito, o território do Brasil hoje, que ocupa 49% da América do Sul, ele seria fragmentado em vários países, assim como ocorreu no processo de independência da América Espanhola, tá certo? Então, o movimento da Conjuração, da Inconfidência Mineira, queria a independência política da região das Minas Gerais, tá certo? Então, pessoal, dando continuidade aqui então à nossa aula, vamos estar falando aqui, vamos conhecer um pouquinho dos principais líderes do movimento, quem estava envolvido nesse motim que vai gerar a Inconfidência ou Conjuração Mineira. Então, nós vamos ter Tomás Antônio Gonzaga, que era um dos principais representantes do arcadismo mineiro, tá? No processo de movimentação, de mudanças culturais que vão acontecer na região de Minas Gerais, com a descoberta do ouro e essas transformações culturais e sociais que vão estar ligadas a isso. Então, Tomás Antônio Gonzaga ele vai ser um dos principais nomes do arcadismo mineiro. Outro poeta também, Cláudio Manuel da Costa, neoclassicista, também ligado a esse movimento cultural que vai acontecer na região das Minas Gerais no século XVIII, tá? Sendo também um dos principais nomes, tá? O poeta Cláudio Manuel da Costa. Nós vamos ter também Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto, também é advogado e poeta, também vai estar aí como um dos principais líderes desse movimento. E também nós vamos ter dois militares, o Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim da Silva Xavier, conhecido também como Tiradentes. E as principais propostas do movimento eram a independência de Minas Gerais, ou seja, da região de Minas Gerais, e não a independência do Brasil, tá certo? Então eles queriam a independência das Minas Gerais e não do Brasil inteiro. Queriam a instituição de uma república, lembrando que a Inconfidência Mineira, ela vai se inspirar no movimento de independência dos Estados Unidos. Lembrando que o movimento de independência dos Estados Unidos, o movimento que levou ao processo de independência, os Estados Unidos vai ser o primeiro país a surgir no continente americano e estabelecendo como forma de governo a república. Então, a Conjuração Mineira ela vai se
inspirar, vai se espelhar no movimento que levou à independência dos Estados Unidos. Também defendia o perdão de todas as dívidas e também o desenvolvimento da manufatura e a libertação dos escravos. Mas tem um porém nessa questão. Por quê? O ponto é que nem todos concordavam com a libertação dos escravos, porque muitos, principalmente dos líderes do movimento, possuíam escravos. Então isso não era um ponto em comum. Então nós podemos classificar a Inconfidência Mineira, que defendiam todos esses pontos que foram citados, menos a escravidão, porque não menos o fim da escravidão, desculpa. Por quê? Porque não era algo que era coeso entre o grupo. Então, porque muitos dos líderes desse movimento ainda tinham escravos, tá certo? Então defendia os ideais de igualdade e liberdade, mas não para todo mundo, porque escravo continuaria sendo escravo. Então, pessoal, aqui nós vamos falar agora do auge, né, do motim da Inconfidência Mineira. Olha só, o movimento, né, ele vai passar a ganhar uma certa adesão popular devido à grande, né, pobreza da maior parte dos mineiros. Tiradentes, que era o mais entusiasmado, né, o maior entusiasta desse movimento, ele começa a propagar as ideias políticas entre as classes mais baixas, enquanto que os líderes do movimento, que pertenciam às classes mais altas, divulgavam suas ideias nas partes mais altas do movimento. Olha só, toda a rebelião já estava, né, planejada para o dia 17, para 1789, quando seria cobrada a derrama. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, um dos membros do movimento, o Joaquim Silvério dos Reis, ele acaba denunciando a conspiração. Já havia uma certa desconfiança das autoridades da região das Minas Gerais. Então, o Joaquim Silvério, em troca do perdão das dívidas dele, ele acaba entregando todo o movimento e também os nomes dos líderes do movimento. Então, com isso, inicia-se uma grande investigação para apurar os fatos e praticamente todos os líderes vão ser presos. Só que, no entanto, eles acabam negando, né, qualquer envolvimento no movimento, no motim ali que foi entregue pelo Joaquim Silvério. Nos julgamentos, alguns líderes desse movimento vão ser degradados para a África, ou seja, vão ser extraditados, tá? Vão ser mandados para o exílio no continente africano. Depois de 6 meses de prisão, Tiradentes vai assumir integralmente, ou seja, ele vai se assumir como o único culpado, tá? O único responsável, melhor dizendo, pelo movimento. Ele vai se colocar como o único líder do movimento. A confissão de Tiradentes, ela vai ser conveniente tanto para a coroa quanto para a elite mineira. Por quê? Então, vai mostrar para todo mundo que o movimento era de pouca significância, porque era liderado por alguém de uma classe baixa. Ou seja, era de uma pessoa popular, não tinha ligação com as elites. E também, para os envolvidos no movimento que pertenciam à elite mineira, que eram figuras importantes dentro da sociedade mineira, poderiam ser inocentados. Já que o cara assumiu o movimento sozinho, então eu não tenho culpa. Então, a confissão de Tiradentes vai ser conveniente tanto para a coroa portuguesa, quanto para a sociedade mineira, mais precisamente a elite mineira da época. Tá certo? Então, Tiradentes então, vai ser condenado por enforcamento e depois esquartejamento, e a execução da pena vai se dar em 21 de abril de 1792. Aqui nós temos uma obra de arte retratando, né, tanto o enforcamento quanto o esquartejamento de Tiradentes. E olha só, a crueldade da punição. Pegaram as partes do corpo de Tiradentes e espalharam em praças públicas por toda a colônia para servir de exemplo aos demais. Quem se revoltar, quem criar motim, o destino é esse aqui. Tá certo? Então, o fato, né, o julgamento e a condenação de Tiradentes vai ser utilizado como exemplo, como enfrentamento, tá, a possíveis novas rebeliões, novos motins que poderiam acontecer no Brasil, lutando contra a repressão colonial portuguesa aqui no nosso território, certo?
Então, pessoal, nós vamos ter um outro movimento, tá? Uma outra conjuração também ligada ao movimento separatista, que é a Conjuração Baiana, que vai acontecer em 1798. Essa Conjuração Baiana vai ser também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Nós vamos entender o porquê que era chamado de Revolta dos Alfaiates também. E olha só, as principais causas desse movimento vai estar ligada à extrema pobreza da população baiana e também às desigualdades sociais. Lembrando que a Bahia era um dos grandes produtores de açúcar. E devido à concorrência do açúcar antiliano, tá, da região das Antilhas, ali a região do Caribe, a produção açucareira ela vai diminuir e, consequentemente, o açúcar também vai desvalorizar. Então, e devido à alta dos preços dos alimentos, vai levar, então, a população a ficar cada vez mais pobre. E também a intensificação das desigualdades sociais. E, claro, entre elas, a desigualdade racial, que é um tema muito presente ainda nos dias atuais no Brasil. Então, mas vamos continuar com a nossa aula. Essa bandeira que seria adotada, tá, com a proclamação da República Baiana, assim como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, ela tinha o objetivo de se separar e formar um país, ou seja, o Estado baiano, uma república, tá, independente do restante do território brasileiro. Então, lembrando que tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana eram movimentos separatistas que queriam a independência das suas regiões e não do Brasil, tá certo? Principais objetivos: a independência da Bahia, a proclamação da República, a liberdade de comércio, tá? Ou seja, queriam o fim do pacto colonial, a igualdade em todos os níveis, com elas o fim da desigualdade social e o fim do preconceito racial, e também queriam a abolição da escravidão. E, claro, que esse movimento, diferente da Conjuração Mineira, que vai ser influenciada pela independência dos Estados Unidos, a Conjuração Baiana, ela vai ser influenciada pela Revolução Francesa, devido aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, inicialmente, o movimento tinha a liderança de brancos de classes altas da sociedade baiana. Porém, a pobreza, a extrema pobreza da população, aliada às ideias iluministas de igualdade e liberdade, além, inclusive, do exemplo haitiano, que nós vimos nas videoaulas anteriores, que o movimento da independência do Haiti foi liderado pela população negra e pobre, ou seja, foi um movimento extremamente popular no Haiti, que acabou levando à independência, também vai influenciar a população carente, a população pobre da Bahia. Então, o movimento do haitianismo, que lutou pela independência do Haiti e também lutou pelo fim da escravidão, também vai influenciar os ideais de liberdade e igualdade do movimento da Conjuração Baiana. Então, esse movimento, que num primeiro momento tinha um caráter elitista, vai passar para as mãos de figuras populares, inclusive negros, escravos e ex-escravos também. Tá certo? E a principal, uma importante figura que vai ser, que o movimento popular da Conjuração Baiana vai se inspirar é na figura do negro Toussaint Louverture, que foi um exemplo haitiano, tá? pela luta da independência. Então, os populares, os líderes do movimento da Conjuração Baiana, vão se inspirar em Toussaint Louverture, que foi um dos líderes do movimento de independência do Haiti, tá certo? Então, nós temos essa ligação aí do movimento da Conjuração Baiana, né, se espelhando no exemplo da Revolução Francesa e também se espelhando no movimento de independência do Haiti, tá certo? E aí nós vamos ter aqui, claro, né, o movimento ele não chegou a eclodir, pois a distribuição de panfletos com os ideais, tá, do movimento chamou a atenção das autoridades, que instituíram uma grande investigação e prenderam todos os envolvidos, suprimindo a conspiração. Então, aqui nós vamos ter os principais envolvidos do movimento. Então, pessoal, e os principais líderes da Conjuração Mineira, que também é chamada de Revolta dos Alfaiates, que aconteceu em 1798, nós vamos ter os principais líderes: o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. O João de Deus e o Manuel Faustino eram alfaiates, por isso que é Revolta dos Alfaiates, e também mulatos. O Luiz Gonzaga e o Lucas Dantas eram soldados
e vários outros também que participaram na liderança desse movimento. Então, a característica comum é que eram todos negros e pobres. Então, isso dá uma característica bastante popular ao movimento. Além dos líderes serem pobres e negros, escravos, ex-escravos, pobre, houve então uma ampla participação popular nesse movimento. Mas, ao mesmo tempo que também houve essa ampla participação popular, a repressão também de Portugal ela foi muito intensa. Tanto é que os líderes do movimento foram condenados à morte. Tá certo? Então, diferente, né? Aí nós temos aí algumas características que são bastante diferentes da conjuração mineira e da conjuração baiana, que nós vamos falar aí agora já chegando no final da nossa vídeo. Então, e aqui nessa tabela comparativa, né, a comparação entre as conjurações mineira e baiana, fazendo um resumo aí da nossa videoaula. Conjuração mineira, conjuração baiana, tá certo? Quando? Conjuração mineira, 1789, conjuração baiana, 1798. O objetivo comum das duas era a independência nacional, tá certo? A independência da sua região ali, não era a independência do Brasil como um todo, tá certo? Mas sim formar uma república mineira e uma república baiana. Influência externa. A conjuração baiana, a conjuração mineira, ela vai ser influenciada pela independência dos Estados Unidos, enquanto que a conjuração baiana, ela vai ser influenciada pela Revolução Francesa. A influência ideológica dos dois vai ser justamente as ideias iluministas. A causa local, a crise na mineração, que nós falamos na videoaula, né? A extração de metais preciosos estava diminuindo, enquanto que os impostos estavam crescendo, tá? Enquanto que a conjuração baiana vai ter uma crise do abastecimento de alimentos. Os alimentos estavam se tornando cada vez mais caros e, com isso, com o alimento caro, a população mais pobre não teria acesso aos alimentos. Liderança, conjuração mineira, elite colonial. Enquanto que a conjuração baiana, as camadas médias e populares, tá? Da sociedade baiana. E propostas sociais, a proposta da conjuração mineira ela era mais moderada, como, por exemplo, ela não previa o fim da escravidão. Já a conjuração baiana era mais radical, porque previa o fim do preconceito racial, ou seja, a abolição da escravidão, e o fim da desigualdade social, tá certo? Então, aqui, estamos aí encerrando a nossa videoaula. Eu espero que você tenha entendido o conteúdo, tá certo? E que esse conteúdo possa ajudar aí também nos seus estudos, tá certo? Então, só lembrando a você de deixar o seu like, deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, beleza? Então, aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá certo? Um abraço e até a próxima!